Bom dia a todos e todes, ou boa tarde ou boa noite. Meu nome é Paulo Ramos, eu sou Paulo César Ramos, eu sou sociólogo de formação, sou estudioso das relações raciais, dos movimentos sociais e da violência. E hoje eu estou aqui basicamente na condição de coordenador do projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. Então, o projeto Reconexão Periferias é um projeto que tem sido desenvolvido no interior da Fundação Perseu Abramo desde 2017, por consequência de uma resolução partidária do Congresso de 2017 que indicava a necessidade do partido retomar suas relações com a sociedade, com os movimentos sociais, e mais especificamente com os movimentos sociais nas periferias do Brasil. Motivado por essa resolução partidária, começou-se um esforço de organização de um encontro para o cumprimento dessa resolução. Então, lá em 2017, conduzidos pelo diretor Arthur Henrique, diretor financeiro da Fundação, a sequência de diálogos que nós iniciamos nos indicou a necessidade não de fazer apenas um encontro, mas de criar uma agenda em torno dessas questões que envolvessem a relação do PT, do Partido dos Trabalhadores, com as periferias e os movimentos sociais nas periferias do Brasil. Muito na lógica de que o que havia para dar conta era muito maior do que aquilo que apenas um encontro seria capaz de agregar. E foi nesse sentido que a gente inaugurou uma série de esforços, né, uma série de atividades começando em 2018, quando a gente realizou o primeiro seminário, que dividiu a atuação do projeto em 3 áreas temáticas: a área de trabalho, a área de violência e a área de cultura. Na área de cultura, nós ficamos muito atentos às formas de ativismo que eram impulsionadas pelas organizações culturais nas periferias. A gente fez um mapeamento que ainda está em curso, está na casa beirando aí as 1000 organizações. Temos na área de trabalho, a gente está muito atento à questão da informalidade no mercado de trabalho, né, os trabalhadores e trabalhadoras informais, aqueles que estão por fora do trabalho com carteira assinada, que possuem sindicatos organizados, etc. E na área de violência, que é a terceira área temática do projeto, a gente está muito interessado na questão do genocídio da juventude negra. Então, essas 3 áreas temáticas é o que configuram, que organizam conceitualmente as nossas atividades. E, do ponto de vista das nossas atividades, a gente tem desenvolvido atividades diversas, desde publicações de livros, publicação de uma revista mensal, e temos trabalhado fortemente, né, aí nessa área da comunicação, com transmissões regulares pelo canal da Fundação Perseu Abramo, no YouTube, e também temos uma série de pesquisas que são desenvolvidas desde o começo do projeto. Eu convido vocês a olharem o site da Fundação Perseu Abramo e tomarem contato com tudo que a gente vem produzindo, que é muita coisa, não dá tempo para falar agora, né? Mas no sentido geral do projeto que está desenvolvido aí, nesses 3 conjuntos de atividades, e mais uma área de atividades, né? Que são as atividades organizativas, que são atividades que a gente realiza nas bases, nos territórios. Nós vimos de processos de organização inicialmente nacionais, com seminários nacionais, depois fizemos seminários regionais pelo Brasil, realizamos 7 seminários regionais, e agora estamos terminando o processo de territorialização com atividades nas bases, né? Mesmo com o processo de pandemia, não foi um período fácil, foi um período muito difícil, em que a gente pôde acompanhar diversos dramas de organizações que tiveram suas agendas totalmente tomadas pelo que o período pandêmico e a quarentena exigiu. Tivemos atividades que foram inviabilizadas por conta da pandemia, mas
ainda assim a gente conseguiu realizar bastante coisa. Então eu convido vocês a irem no site da Fundação Perseu Abramo e conhecerem esse nosso trabalho. E esse trabalho ele se desenvolve, né, que é o sentido geral do projeto, diante de um cenário nas periferias do Brasil, e aqui periferias entendido num sentido múltiplo e plural, né, periferias não entendido apenas como os grandes conglomerados urbanos de Rio e São Paulo, mas muito maior do que isso. A gente tem o sentido aqui de periferias como aqueles setores que, por alguma maneira, são maioria e são representativos dos setores subalternizados da sociedade. Então, são periferias do campo, são periferias da cidade, são periferias do interior do Brasil, que estão excluídas dos processos econômicos, mas também excluídos dos processos políticos nacionais. E a gente passou a se focar, né, nós passamos a nos focar nesses setores que conseguiram, de alguma maneira, produzir organização política. A gente sabe que os últimos 5, 6 anos foram períodos de muito sofrimento para os setores mais pobres da sociedade, né? Para as classes populares esse foi um período de perda de emprego, foi um período de perda de perspectivas, de toda e qualquer perspectiva, não apenas de inclusão política, mas de até perspectivas de sobrevivência. Pessoas que perderam renda, pessoas que, além de perder renda, perderam o seu trabalho, pessoas que, além do seu trabalho, perderam sua ocupação. Perdendo a ocupação, as pessoas deixaram de ter qualquer tipo de atividade remunerada, foram para o desemprego, né, portanto, e do desemprego elas passaram ao desalento. Ou seja, são pessoas que, muita gente, que inclusive não tem perspectiva de arrumar emprego, e desistiram inclusive de conquistar emprego, né? Esse foi um período também de aumento da repressão policial e da repressão política, sobretudo sobre os setores negros e pobres. Então, a gente conseguiu estabelecer um diálogo muito importante com esses novos movimentos sociais que emergiam não apenas durante os últimos 5 anos, mas 10, 15 anos. Qual que é o diagnóstico? O diagnóstico é que o Partido dos Trabalhadores, ao conquistar o governo central do Brasil, ele não deixou de fazer política, mas ele deixou de fazer política junto aos movimentos sociais das periferias. Não significa também que os dirigentes partidários do Partido dos Trabalhadores não são periféricos, não são das classes populares, muito pelo contrário. A questão é que a agenda política e programática desenvolvida pelo Partido dos Trabalhadores não deu conta de assimilar programaticamente o que uma série de movimentos sociais que estavam atuando nas periferias durante esse período estavam produzindo. Então, se a gente observar o conjunto da situação das periferias no Brasil, a gente vai conseguir observar, de um lado, né, uma grande dificuldade do ponto de vista econômico, grandes dificuldades, grandes sofrimentos do ponto de vista da repressão policial, porém, a gente é capaz de observar também uma série de outras potências. E quais são essas potências? As potências, basicamente, são aquelas, e principalmente, aquelas que situaram, que trouxeram um tipo de mobilidade social horizontal. A mobilidade vertical é aquela que a pessoa muda de renda. E mobilidade horizontal é quando a pessoa conquista um outro tipo de direito, no caso que eu estou falando aqui do direito educacional. As políticas de inclusão educacional para o ensino superior produzir um salto de qualidade em termos de cidadania para as populações periféricas. Eu estou falando de ProUni, eu estou falando de ampliação das vagas geral nas universidades públicas, e eu estou falando também das políticas de cotas. Esse conjunto de políticas associado a um processo de inclusão no ensino médio que é anterior a isso, mas essas políticas do PT conseguiram inserir no interior das classes populares um tipo de repertório
político que foi capaz não apenas de permitir a conquista de possibilidades de ascensão social, mas também conseguiram inserir nas classes populares, nas periferias, perspectivas de repertório, de novos repertórios emancipatórios e repertórios emancipadores. E esses repertórios emancipadores que estavam presentes nas salas de aula das universidades, na conquista de um diploma e, sobretudo, nos coletivos que se formaram nessas universidades, coletivos de estudantes que formaram nessas universidades, conseguiram levar para o seio das famílias e das classes populares novas formas de organização. Isso esteve presente fortemente nos coletivos culturais, nos saraus e nos slams. Atualmente, é possível afirmar que esses tipos de coletivos são capazes de disseminar valores e ideias políticas muito consonantes com o ideário político de esquerda. E eles são capazes de construir um lastro de solidariedade e de construção coletiva que aponta para a conquista de novos direitos. Isso que a gente está atento. A gente está atento a captar e a dialogar com esses atores. Isso está presente na produção de poesias, está presente na escrita de livros, enquanto as grandes editoras crescem, quebram, né? As grandes editoras não, as grandes livrarias quebram, a gente tem autores de livros que conseguem viver de venda de livros, vendendo de mão em mão entre esses saraus. Isso nos traz um grande problema, mas um problema muito bom. Se por um lado a gente tem esse cenário efusivo e rico das periferias, por outro lado, esse tipo de ativismo ainda não conseguiu canalizar os seus esforços, os seus potenciais para uma construção política unificada, tal qual aquela que permitiu a fundação do Partido dos Trabalhadores, que permitiu a fundação do Movimento Negro Unificado, ou a refundação da UNE, ou então a criação da Central Única dos Trabalhadores. O grande déficit político desse momento é a falta de um caráter organizativo unificado. E é preciso, nesse sentido, um partido político ou os partidos políticos desempenham um papel central na construção de uma ação unificada do ponto de vista das esquerdas. O partido ele é o agente que consegue coordenar o conjunto desses instrumentos que estão aí, que conseguem coordenar e orquestrar toda essa concertação de autores subalternizados. É preciso, portanto, que os partidos políticos de esquerda, sobretudo o PT, construam espaços internos de comunicação, de fala e de escuta para esses agentes. O projeto Reconexão Periferias, no momento, ele tem sido um desses espaços. E a gente tem conseguido trazer muita gente para o interior do partido, muitos esforços, inclusive, estou falando de filiação concreta, gente sendo filiada. Mas é preciso mais do que isso, é preciso criar um esforço que, de fato, seja um esforço orgânico, né? Um esforço orgânico, e um esforço que dê fundamentos à relação do partido com esse caldo de mobilização social que existe nas periferias nos dias de hoje, que é um potencial, são organizações poderosíssimas, são organizações que são politizadas, né? Mas é uma politização ainda no nível entre o individual e digamos assim, o individual e algumas 2 ou 3 pessoas que estão aí no seu ciclo de convivência. Mas é preciso criar um outro nível de solidariedade orgânica entre essas organizações. É preciso estabelecer um vínculo de fato concreto e de comprometimento
entre o que se vive, né, na vida cotidiana e aquilo que se quer lutar, né, entre a luta do mais cotidiana e a luta do espaço político, que é basicamente a disputa por hegemonia política, né? Não é só uma questão eleitoral, é a luta por hegemonia política que esses atores precisam, né, seriam muito importantes se eles estivessem engajados.